aluno do Colégio Estadual Santa Maria Gorete, da turma do segundo C do período da manhã, da cidade de Maringá, Paraná. Mostraremos a concepção ética e moral na visão aristotélica e platônica. É o conjunto de regras de conduta assumidas livre e consequentemente pelos indivíduos com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os valores do bem e do mal. A virtude vem da palavra latina vir, que designa o homem. Virtu é o poder, potência ou possibilidade de passar ao ato. De acordo com a psicologia platônica, como é a moral? Segundo a psicologia platônica, a natureza do homem é racional e, por consequência, na razão realiza o homem a sua humanidade. A ação racional realiza o sumo bem, que é, ao mesmo tempo, felicidade e virtude. Entretanto, esta natureza racional do homem encontra no corpo não um instrumento, mas um obstáculo, que Platão explica mediante um dualismo filosófico-religioso, de alma e de corpo. O intelecto encontra um obstáculo nos sentidos, a vontade no impulso e assim por diante. Então, a realização da natureza humana não consiste em uma disciplina racional da sensibilidade, mas na sua final supressão, na separação da alma do corpo na morte. Agir moralmente é agir racionalmente, e agir racionalmente é filosofar, e filosofar é suprimir o sensível. Morrer aos sentidos, ao corpo, ao mundo, para o espírito, o inteligível, a ideia. Ética, do grego ethos, uma palavra que significa modo de ser, caráter, relativamente ao modo de ser habitual, aos costumes doutrinas dos costumes. A palavra ética aplica-se na disciplina filosófica que investiga os diversos sistemas morais elaborados pelas sociedades humanas, isto é, as mesmas interdições e valores que orientam a conduta e os costumes dentro de uma comunidade e cultura. Entre seus objetivos principais está o de compreender e explicitar os pressupostos que fundamentaram essas normas e valores, ou seja, as visões de mundo e as concepções sobre o ser humano e sua existência, que sustentam as normas e valores. Oi, tudo bom? E aí, como você acha que tá a política de hoje? Pouca vergonha, né? Uma roubalheira toda aí, uma corrupção e sem palavras, tipo, não tem como descrever isso. O povo passando mal e o pessoal lá em Brasília e em todos os estados roubando. E vou citar um exemplo lá na Grécia, antigamente, como que é? Qual que é a diferença da política da Grécia para hoje? A diferença é que eles eram um pouco mais éticos, né? Mas eles também eram corruptos, porque desde quando existe política, existe corrupção. Então, só que a diferença é que eles eram mais éticos. Só que o problema é que mulheres não votavam, só votavam eram homens e maiores de 18, então tem uma diferença. Então, você... E aí, gente, o que você acha sobre a política atual? Você tem um exemplo de ética da história, não? Eu acho que não existe nenhum exemplo de ética, né? Porque como existe muita corrupção, o que eu posso falar sobre ética nessa política? Então eu acho que não tem nenhum, não posso dar nenhum exemplo pra você agora. É verdade, pensando por esse lado. O que você acha da saúde e da educação pública? Como eu já falei, é uma pouca vergonha, porque a gente chega nos hospitais, a gente fica horas e horas esperando por uma consulta. Aí a gente vai lá, chega, o médico pergunta o que você tem, já prescreve o remédio seu, nem sabe o que você tem direito. O médico tem coisa de 2 minutos pra fazer uma consulta pra você, que às vezes pode agravar seu estado. Eu precisaria de muitos mais hospitais, postos de saúde, mais médicos. E aí na educação, principalmente nas creches que os pais e as mães têm que trabalhar, não tem vaga suficiente para todas as crianças. Eu acho isso o cúmulo, porque não tem como, a gente precisa disso. Eu acho engraçado também que se você vai no hospital, se você vai ficar internado, você já fica no corredor. Eu acho que isso é uma barbaridade, né? E também, por exemplo, se você vai no médico, ele falou, pra você pegar uma consulta, você fala que você tá com dor de cabeça, ele fala que você tá com diarreia e você vai tomar soro. Então, tipo, eles não estão nem aí, sabe? Então eu acho que tinha que valorizar. E os professores mesmo.
Eu acho que como eles ensinam, como para ter todos os profissionais, tanto da saúde, educação e tudo, eles passam pelos estudos. Ou seja, os professores têm que ser valorizados e eu acho que não é bem assim que está acontecendo. Mas pai, pensa, como que um médico pode dar atenção devidamente para um paciente, sendo que ele tem milhões de pacientes para atender por dia só? Estrutura. Falta de dinheiro. A estrutura que o governo deveria. Em vez dele ficar roubando dinheiro, por que ele não constrói? Por que ele não investe num mais médicos? E o que a gente pode fazer para mudar isso? A gente tem o poder do voto. Esse é o nosso poder, esse é o nosso poder de mudança. A gente tem na nossa mão o poder do futuro. A gente é o futuro, entendeu? É o que a gente. É um voto errado, é o que vai acontecer, o que está acontecendo aí. Se a gente votar certo, prestar atenção no que a gente está fazendo, é o que vai dar certo no futuro. A educação que vai fazer você ter, tipo assim, a crítica. Será mesmo que ele vai ser um bom político? Será mesmo que ele vai cumprir? Ou só vai cumprir quando terminar, tipo, falta um mês para ele se candidatar de novo? De tudo, a educação é a base de tudo. Não adianta eu falar, eu vou ser alguma coisa daqui pra frente sem educação, entendeu? A gente precisa da educação para ser alguém no futuro, não só agora. A gente estuda para chegar lá e acabar. Tudo tem um pretexto, tudo tem um final. Mas tem e um quando? porquê também. Mas e quando essa educação não é efetiva? Por exemplo, em algumas regiões do Brasil, a educação não é decadente. E como essas pessoas podem ter o voto certo, por exemplo? No caso, os políticos não comprar, né, os votos, porque eles lá que não têm educação não sabem que tem que ter a crítica, tem que ir, tipo, ir em cima mesmo para ver se eles vão fazer as coisas certas. Isso quer dizer? Mas nem sempre, a gente tem que pensar que nem sempre, às vezes a pessoa é movida pela necessidade. Às vezes a gente fala assim, a gente tem alimento em casa, às vezes a pessoa não tem. Às vezes ela é movida pela necessidade. Mas será que, tipo, planos sociais, será que não seria uma ótima, como a gente já tem Bolsa Família para ajudar, tentar ajudar as pessoas? Será que não seria uma ótima a gente tentar ajudar mais para que elas não levassem pela necessidade, mas sim pela qualidade? O que vocês acham dessa Copa de 2014 no Brasil? Sinceridade, muito dinheiro jogado fora. Porque investimento em futebol, sim, é um lazer, é bom. Mas tem muita coisa que a gente está precisando mais: saúde, educação, transporte, segurança, e que valeria muito mais a pena investir o dinheiro nessas coisas do que em estádios de futebol, em propaganda, porque para isso que está servindo os estádios. Porque o que é bom, hospital, escola decente, eu não tô vendo muitas não. Por que vocês acham que é gastado R$35 uma carteira de escola e R$400 uma cadeira lá naquele estádio? Porque dá dinheiro. Porque se não dá dinheiro, ele não ia gastar tudo isso. Porque, como a gente tá vendo, o ingresso tá um absurdo. E dinheiro que sai do nosso bolso. E tá muito caro e a gente tem que sentar em cadeiras quebradas e tudo mais. Porque o que dá dinheiro mesmo é essas coisas. Todo mundo quer ficar lá sentadinho num lugar bom, mas não pensa na gente aqui que fica 4 horas sentado numa cadeira estudando. Sem contar também que a maioria do dinheiro gasto não é do governo, sempre é do público. Sempre é dinheiro de impostos, que era para gastar em hospitais, escola, segurança, que nem o nosso amigo que já falou. E eu acho muito... Como fala? Isso, desnecessário gastar R$400 numa cadeira de estádio, sendo que nós vamos ter que pagar um ingresso para ver o jogo num estádio que nós estamos pagando para concluir. Isso eu acho muita falta de ética. Sem contar também que é muito mais fácil ganhar dinheiro fácil com o estádio do que educar as crianças para elas poderem
questionar os políticos. Sem contar também que depois de reformados os estádios, que a gente paga com dinheiro, eles ainda vão vender para certas empresas, as empresas vão privatizar os estádios e a gente vai ter que pagar ainda para entrar.